Quem acredita que Deus tem uma palavra guardada para você nessa noite? Eu creio. Foram 2 quartas-feiras de muita palavra, muito poder, muita revelação bíblica. Deus falou muito comigo. Eu costumo dizer que normalmente quem prega, quem nos ouve, cria uma expectativa sobre nós. Mas a cada vez que nós pregamos, Deus também fala com a gente. E Deus tem falado comigo também. Então quero pedir para você prestar bem atenção nesse último dia. Amém? Pegue na mão de 2 pessoas pelo menos. Diga assim: preste bem atenção, porque Deus tem algo reservado. Diga: Deus tem algo reservado para você. Amém? Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1 e verso de número 2. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 2. Quero agradecer aqui a bispa, o bispo, essa casa, os obreiros que me recebem tão bem, com tanta alegria. Eu me sinto honrado toda vez que eu venho pregar aqui. É uma bênção na minha vida. Os que acharam, digam amém. Vamos ler? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Está lá atrás o texto. A gente consegue ler juntos o verso de número 2. Eu vou contar até 3 e eu quero que nós lemos em uma só voz. Amém? 1, 2, 3. Glória a Deus. A criação é uma incógnita na mente de muitas pessoas. Dá-se algumas teorias, principalmente a teoria de Darwin, que é a que compete mais com a teoria do criacionismo, que é a teoria da evolução, que o homem provém do macaco, do Homo sapiens. Existem algumas teorias dentro da teologia também que dizem que do verso de número 1 para o verso de número 2 há uma lacuna de tempo de alguns milhões de anos. Alguns historiadores vão dizer que essa primeira fase é chamada de teoria da lacuna, aonde criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No verso de número 2, a revelação nos traz que a terra era sem forma, vazia, tinha um abismo e tinha escuridão. Do verso de número 1 para o verso número 2, você pode perceber que parece que no verso de número 1 alguém constrói, e no verso de número 2 alguém destrói. Mas é uma teoria. Também possui a teoria do estado inicial, que é uma teologia pentecostal, uma teologia que muitas das nossas igrejas acreditam, que é uma teoria da subsequência, que faz parte da criação
todo esse processo, tanto a teoria da lacuna quanto a do estado inicial são usadas pela igreja. Mas eu não vim aqui falar sobre uma aula teológica. Eu vim me perguntar por que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Num estado perfeito, tratando-se de aprimoramento, tratando-se de conduta, construção. Eu me pergunto, o que faz Deus no meio de uma obra incompleta? O que faz Deus no meio de um lugar que não tem forma? O que faz Deus em um lugar que não tem características dele? É interessante entender que, diga assim para alguém, eu quero que você participe hoje, diga: o Espírito de Deus está pairando no meio de algo que não tem forma e é vazio. Espera lá, escute. Então, o espaço vazio e não ter forma não impede a manifestação de Deus. É o que está escrito. Deus cria os céus e a terra. Porém, no verso 2 vai dizer: e a terra sem forma, vazia, escura, mas o Espírito se move no meio de tudo isso. Eu quero entender aonde a presença de Deus, qual a beleza, o que a presença de Deus enxergou naquele lugar, ou naquele ambiente, para que ele pairasse por lá. Então eu comecei a me fazer algumas perguntas que eu acho que também faz parte do cotidiano de qualquer um que está aqui. Imagine que você está dentro da sua casa, no conforto do seu sofá, ou na sua cama, assistindo televisão, descansando, pousando, pairando na sua casa. Agora imagine um cenário totalmente inverso. Se sua casa não tivesse sofá, se sua casa não tivesse cama, se fosse só tijolo e escombro, você aceitaria estar em um ambiente como esse? Quando nós estamos em período de reforma ou de construção na nossa casa, ou melhor, aonde nós vamos morar, nós temos por costume dizer assim: o lugar que nós estamos está reformando, mas ainda não está habitável. Eu não consigo morar lá. Diga assim para alguém: a casa é minha, o espaço é meu, só não está habitável. Diga: mas tem um dono. Quem é esperto já está pegando o que Deus está querendo dizer. Então, não tinha forma, era vazio, não tinha característica, mas tinha dono. A presença de Deus ali, e eu me arrepio para dizer isso, é para marcar território. Alguém vai olhar assim e dizer: está no meio da reforma, porque o verso número 2 dá um teor de reforma. Deixa eu abrir o verso número 2. A terra sem forma, ou seja, a expressão formato quer dizer que não tem geometria, arquitetura, não tem beleza, não tem começo, não tem fim, vazia,
não tem conteúdo, nada para colocar, nada para extrair, não produz nada e nem dá vida a nada. Trevas, escuridão, quer dizer ausência de luz. Abismo, buraco, lacuna, espaço faltando, melhor, sobrando, espaço a ser preenchido. Porém, entretanto, todavia, o Espírito de Deus estava lá dizendo: é vazio, mas é meu. Quebrado, mas é meu. Sem forma, mas é meu. Vazio, mas é meu. A característica do ambiente não invalida. Preste atenção nisso aqui, para você abrir sua boca e soltar o primeiro glória a Deus. A característica do ambiente não invalida o preço dele. Preste bem atenção. A construção não invalida o preço. Preste atenção novamente, porque o terreno tem dois tipos de valor: a extensão e o metro construído. Pegue na mão de alguém crente para você dizer, diga assim para alguém: talvez a obra aí não está completa, mas esse terreno já tem valor. Talvez, pode aplaudir o nome do Senhor. Imagine, bispo, porque eu sei que chega muita casa aqui, igual Gênesis 1, 2, sem forma, vazia, com espaços faltando. Aí o Espírito de Deus dá um recado. Olha só, preste atenção. Está desse jeito, mas é meu. Essas lacunas precisam ser preenchidas, e nós entendemos, e é natural. Mas Deus, Ele dá um recado para a humanidade desde o primeiro verso da Bíblia, que Ele estaria presente, mesmo se não estivesse perfeito. Eu vou repetir porque tem alguém que vai postar isso aqui no Instagram mais tarde. Deus não precisa que você esteja perfeito para que Ele esteja presente. Porque a perfeição é sinônimo de presença de Deus. Tem gente que está vindo e o diabo sopra no ouvido dizendo: para que, mulher? Você está indo lá? Você ainda não aguenta ver uma cerveja que você bebe, você ainda está fumando, você ainda está falando um pouco de palavrão. Aí sabe o que acontece com você? Você diz assim: eu não consigo mais ir, porque eu não estou perfeito, eu não estou certa, eu não estou certo. Bate na mão de dois crentes e diga assim para ele: aqui não é lugar de gente perfeita. Diga: aqui é lugar de gente. Diga, fale para ele: aqui é lugar de gente sem forma, vazio. Diga para ele: mas eu tenho uma boa notícia. O Espírito de Deus ainda está pairando sobre esse lugar. E como atraídos pela cruz é esperta, já pegou a mensagem. Eu vou profetizar para quem está com a mão levantada: Deus não é um Deus que abandona ninguém no meio do processo. Deus não é um Deus que abandona as pessoas no meio da construção. Deus não precisa que você esteja perfeito para que Ele esteja presente. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: se prepare, enquanto eu estou te construindo, eu estou marcando presença na tua vida, na tua casa, na tua família. E só quem acredita nessa palavra vai abrir a boca para adorar a Ele. Ei, aleluia.
processo não impede a presença. O processo não impede a presença de Deus de se manifestar. Não é porque você está em processo de reconstrução ou de construção que Deus não pode estar presente na tua vida. Quem foi que disse que Deus não pode se manifestar em alguém que está reconstruindo ou construindo algo? Essa manifestação, você pode prestar atenção. No verso número 2 vai se revelar: a terra era sem forma, vazia, havia buracos, lacunas, trevas, mas o Espírito pairava. Diga bem alto: o Espírito pairava. Você pode perceber, preste atenção, que a partir daí você não ouve mais sobre o Espírito pairando. A Bíblia vai dizer que, passa-se alguns versículos, Deus fala assim: façamos nós o homem a nossa imagem e... Deus, o poder de execução, cria o homem do pó da terra, e criando o homem do pó da terra, o coloca em pé e sopra. Diga para alguém: Deus sopra o Espírito sobre o homem. Aí aparece novamente o Espírito completando alguma coisa que ainda não estava pronto. Então, desde o princípio da humanidade, Maxwell, o homem não estava pronto. E o que deixou o homem pronto? Essa aqui é para você adorar. Pegue o peso da revelação. O que deixou o homem pronto foi o assoprar do Espírito de Deus sobre a narina dele. E como assim, pregador? Existem pessoas que acham que precisam estar prontas para estar no reino dele. Existem pessoas que precisam estar perfeitas para atuar no reino dele. Eu trago uma palavra nessa noite para você. Se Deus resolver usar um ex-marginal, um ex-preso, para te trazer uma palavra dessa, o que impede você de ser usado pelo Espírito Santo de Deus? Levante a tua mão e você tem 30 segundos para adorar a Ele. Vai. Bate na mão de alguém e fala: Deus vai te usar, porque o reino está precisando de gente. Eu já sinto a graça. Estou todo arrepiado. Deus vai te usar. As citações me mostram que Deus nunca esperou as coisas estarem prontas. Deus nunca esperou o povo estar perfeito para Ele pairar. O livro do profeta Isaías vai dizer assim: que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, e a orla do teu manto enchia o templo, e toda a casa foi cheia de fumaça. E eu vi o Senhor, e sobre ele voavam serafins, com 2 asas voavam, com 2 cobriam os pés, e com 2 cobriam o rosto, e diziam um para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor do exército, e toda a terra está cheia de tua glória. E eu disse assim: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas meus olhos viram a Deus. E eu tentei entender isso aqui. Isaías está dando toda a característica, que ele é sem forma, ele é vazio, não tem conteúdo, não tem especificidade.
não consegue ser usado, mas Deus escolheu ele do mesmo jeito para usá-lo, da mesma forma. E qual que é o endereço dessa mensagem? É para a tua alma. O diabo olhou para alguém aqui e disse assim: você não dá para pregar, você não dá para servir, você não dá para integrar o grupo de obreiros, você não serve para ministrar a palavra, você nunca vai ser exemplo. Olha para o teu passado, sem forma, vazio, mas a palavra profética quebra toda maldição nessa noite. E Deus está dizendo para você: eu vou te usar, eu vou te capacitar, eu vou te encher. Só quem crê dá glória. Deus cria o homem. Vou correr. Deus cria o homem. E o principal de tudo é que lá vai Deus criando o homem perfeito. Uau. Bispo, me ajuda aqui. Abra aí Gênesis capítulo de número 3, verso número 8, para a senhora ler para a gente. Você me ajuda? Rapidinho. Gênesis 3, 8. Pode ficar sentado mesmo, fique em paz. Gênesis capítulo de número 3, verso número 8. Quando a senhora abre, deixa eu continuar e a senhora já lê. Deus cria o homem na sua perfeição. Sim ou não? Sim ou não? Deus cria o homem na sua perfeição. Deus levanta a mulher para andar com o homem em sua perfeição. Tudo que Deus faz é semelhante ao verso primeiro: criou Deus os céus e a terra. Quando Deus cria o homem na exatidão da perfeição, Deus deu liberdade para o homem atuar. E nessa liberdade de atuação, preste bem atenção, Deus também impôs ao homem: coma de tudo, beba de tudo, só não coma da árvore do centro. O que o homem fez junto com a mulher? Comeu da árvore do. E preste bem atenção, o texto vai dizer que Deus descia todos os dias à tarde para conversar com Adão e Eva. Isso aqui pegou a minha alma, porque Deus não pediu altar, Deus não pediu sacrifício, Deus só pediu relacionamento. Pegue na mão de alguém. Oh, aleluia. Diga assim para ele, fala assim: Deus não pediu nada para eles, Deus só pediu relacionamento. E aí, o que vai acontecer? O homem fez tudo que ele quis, comeu, bebeu, viveu, mas quebrou o laço de relacionamento com Deus. Se Deus fosse um de nós, ou se nós fôssemos um de Deus, olhasse para Adão, a nossa misericórdia se esvairia, a gente se encheria de ira e a gente mataria Adão e Eva. Mas o texto vai dizer assim, lê aí, bispo, em nome de Jesus. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus. Segura. Adão pecou, sim ou não? Pecou, sim ou não? Mas Deus desceu do mesmo jeito. Eu vou de novo. Adão pecou, sim ou não? Mas Deus desceu do mesmo jeito. Pergunta bem alto, por quê? Porque nós podemos quebrar a palavra com Ele, mas Ele não quebra a palavra dele comigo. Ele pairou no Éden, mesmo com o homem quebrado. Por que, pregador? Porque Ele não depende do tempo que está a construção, Ele não depende de como está o ambiente, Ele não depende de como está a tua casa. Ele sempre vai estar pairando, Ele sempre vai estar passando, Ele sempre vai estar presente. Eu quero a mão de 2 pessoas, 3 pessoas levantada para pegar essa palavra.
Levanta a mão de alguém ou levante a sua mão em nome de Jesus. Deus está dizendo: eu estou restaurando altares quebrados, eu estou restaurando casas quebradas, eu estou restaurando relacionamentos quebrados. Aonde o diabo deformou, a minha glória alcançou. Diga para alguém: a presença de Deus visitou Adão, mesmo Adão caído, sem forma, vazio. O Espírito pairou, mesmo Adão caído, porque existe uma palavra soberana no reino. O homem pode quebrar o acesso. Preste atenção nisso, que isso é pesado demais. E se você quiser anotar isso e levar como lição para a tua vida, pode levar. No reino, o pecado não distancia Deus do homem, mas o homem de Deus. Quanto mais você peca, não é Deus que perde o acesso a você, é você que perde o acesso a Ele. Tem gente que está dizendo assim: ué, parece que Deus não me ouve. Deus está te ouvindo, é Ele que não está te respondendo. Deus não deixou de te ouvir, você que deixou de falar com Ele. Deus não deixou de atender a sua oração, foi você que deixou de orar. O homem não perde, Deus não perde o acesso ao homem, é o homem que perde o acesso a Deus. Você pode apertar a mão de alguém e falar assim: essa palavra vai ser meia dura. Diga: mas eu vou ter que falar. Diga: você tem um problema, achar que Deus perdeu o acesso, sendo que é você que perdeu o acesso a Ele. Adão está no Éden assim, escondido, tampado, e Deus pairando: Adão, Adão. E o pecado, o erro, deixou o homem sem forma aí, vá. Diga para alguém: o pecado deforma a criação. Vou te provar. Adão sai do Éden, Deus expulsa ele do Éden. Ele tem 2 filhos, chamado Caim e... O que acontece? Caim faz o quê? Caim faz o quê? Abre aí, Gênesis capítulo de número 4, verso número 15. Coloca lá, bispo, você me ajuda novamente? Caim mata Abel. E para muitos de nós, preste bem atenção, para muitos de nós aqui é assustadora essa palavra, porque nós novamente no lugar de Deus mataríamos Caim. Essas frases motivacionais hoje em dia condena Caim. Só que tem um porém aqui: mesmo sem forma e vazio, leia, bispo, em nome de Jesus. Contudo o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Pegue na mão de alguém agora, em nome de Jesus. Diga assim: Caim errou. Diga: mas a misericórdia de Deus ainda pairava sobre a terra. Caim pecou, mas a misericórdia de Deus ainda pairava sobre a terra. Desde o primeiro verso da Bíblia, a misericórdia de Deus se manifesta. Desde o primeiro versículo da Bíblia, desde o verso de número 2, Deus está dizendo: está quebrado, está sem forma, está vazio, mas meu Espírito está lá.
Aleluia! Deixa eu correr. Só que o pairar de Deus sobre a vida de alguém começa a depender muito como que eu sei que alguém de fato não está só com Deus perto, mas deixa Deus agir? Porque olha só, entenda o texto comigo. Quem está comigo diga glória a Deus. O texto vai dizer que Deus, o Espírito de Deus paira, mas na sequência o Espírito de Deus age. Deus age e depois o Espírito se manifesta. E na construção, na espinha dorsal dessa mensagem, eu não posso falar para você, mesmo você caído, mesmo você se acabando em pecado, Deus está presente com você. Não, eu preciso te dar um recado para a eternidade. O reino de Deus, ele não é constituído dessa forma. Deus não quer você perfeito para Ele estar presente, mas Deus quer você disponível para ser moldado. Você pode olhar para alguém e falar: Ele está presente, mas Ele também está moldando alguém. Você acredita nisso? Você pega essa palavra, mesmo que não é uma chave de um carro, mesmo que não é a chave de um apartamento novo, deixa eu profetizar então para quem crê: Deus está te moldando, Deus está te manipulando, Deus está te dando características. Deixa eu te alegrar. Quando Deus, o Espírito sai de atuação e Deus fala assim: forma atuante, façamos nós, o homem, a nossa imagem ou seja, Deus está dizendo assim: olha só, no meio daquilo que era sem forma e vazio, vamos criar alguma coisa que é parecido com a gente. Vocês não pegou, vocês estão, sei lá, pensando em alguma outra coisa. Deixa eu ir de novo. Vocês permitem que eu vou de novo? Mesmo naquilo que é sem forma e vazio, quando Deus decide colocar o homem no centro da terra, Deus fala assim: eu vou colocar alguém aqui que tem que ter a minha cara, tem que ter o meu jeito, as minhas características. Olha para o lado de alguém e sorria, fala assim: você parece com ele, você lembra ele. Fala para ele: é a convivência, me deixou santo como ele, parecido com ele, amando a presença dele. Eu entendi que no meio de algo sem forma e vazio, Deus é poderoso para entregar características para o homem. O que o pecado faz, pastor Douglas? O pecado arranca, o pecado deforma. Olha para a cara de alguém drogado, olha para a cara de alguém cheio de droga na cabeça, olha para a cara de alguém bêbado, você vê o que acontece? Ele está deformado, o pecado deforma, o diabo arranca a característica do homem. Mas olha, fala para o teu irmão: deixa eu olhar para você. Dê um sorriso para ele. Fala para ele: o diabo deforma, mas Deus transforma, Deus limpa, Deus santifica. Aleluia, glória a Deus. Tenho 10 minutinhos. Deus paira. E o problema aqui é que sempre vai ter alguém para denunciar que está sem forma e vazio. Deus sempre vai levantar alguém para dizer: está sem forma, está vazio. Vocês precisam de Deus. Deus levantou Noé, Deus levanta Abraão, Deus levanta Isaac, Deus levanta Jacó.
Deus levanta João Batista. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Feche seus olhos durante 2 minutinhos. Feche. Coloque a mão no teu coração. Com uma mão no coração, com outra mão você dê a mão para alguém e fala assim: o Espírito Santo está construindo algo em nós. Aonde estava vazio, começou uma obra. Feche seus olhos, 1 minutinho, feche seus olhos e comece a interceder por alguém que está do teu lado. Se você que fala línguas estranhas, já vem comigo. Preciso de 2 que falam línguas estranhas, abre a boca agora. Você que não fala línguas estranhas, já abre a tua boca para adorar. Ei, inferno, eu tenho uma má notícia para te dar. A Atraídos pela Cruz está em uma obra, porque o reino está crescendo. Podia estar sem forma, podia estar vazio, mas o Espírito de Deus está nesse lugar. Vai. Eu quero ouvir você orar por alguém, vai. Constrói, Deus. Constrói, Deus. Constrói, Deus. Constrói, Deus, em almas que precisavam de obras, estavam sem formas e vazia. Constrói, Deus. Constrói, Espírito Santo. Reforma, Espírito Santo. Teve gente que chegou quebrada aqui para esse último dia. Teve gente que chegou só o pó da rabiola. Quebra, não tem problema, pode quebrar e fazer de novo. Nós estamos em obra. Abra a boca. Mas tem alguém com roupas de camelo na beira do Rio Jordão, dizendo assim: vocês estão sem formas e vazios. O pecado deixou vocês deformados. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês estão deformados pelo pecado. Eu só posso fazer o seguinte: mergulhar vocês na água para arrepender. Aí João vai dar uma boa notícia. Assim como no Gênesis o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, vem um após mim, a qual eu não estou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Aperta o cinto que nós vamos voar. O diabo achou que ia quebrar a humanidade, deixar a humanidade desfigurada com o pecado, deixar a humanidade caída com o pecado. Aí lá vem Jesus de Nazaré, pairou pela Galileia, pairou por Samaria, pairou, ei, Amandaracau, Eremiacel, está pairando aqui também na Vila Maria, na Marconi, e aonde tem algo quebrado, Ele está dizendo: eu vim para levantar o que estava caído, para arrumar o que estava quebrado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Dê a mão para alguém.
Tá de mão dada com alguém aí? Fecha esse corredor aí, fecha aí. Você me ajuda mais uma vez, bispo? Diga assim para alguém: o Espírito de Deus pairou, mais alto, pairou sobre a face das águas, mesmo a terra sem forma, vazia, quebrada, o Espírito se movia. Atos capítulo de número 2, verso de número 2. Diga assim para alguém: não importa o seu estado, se está quebrado, se está vazio, diga, tem uma promessa sobre você. Lê para mim, bispo, mas lê para mim, bispo, lê para mim, vai. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam. Pode pôr o 3, põe o 3. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E pousou sobre cada um deles. Então tem uma coisa aqui para me te entregar nessa noite. Desde o Gênesis até os dias de hoje, Deus está dizendo assim, preste atenção, Deus está dizendo: o meu Espírito estará sobre o meio da igreja até a volta de Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Emana a vassoura.